Muito bem-vindos ao nosso webinário sobre os 4 pilares que eu usei para chegar numa carreira onde se paga mais de 10 mil reais para um segurança. É isso mesmo, eu vou ensinar para vocês esses 4 pilares que eu usei para chegar nessa carreira, os 4 pilares que eu usei para passar no primeiro concurso em 1 mês e 20 dias, saindo do absoluto zero. E talvez você escute eu dizer isso e pense, Lucas, não tem como, talvez você seja segurança, talvez você seja um vigilante, um brigadista e pense, na área de segurança não dá para ganhar isso tudo. Ou talvez você já seja aí um concurseiro e você fale, cara, não dá para passar num concurso em 1 mês e 20 dias. E a verdade é que dá. E a maior prova disso é que eu fiz. É a minha história. É o que aconteceu comigo e que eu vou tentar transmitir para vocês e quem sabe consiga ajudar a vida de vocês também. E para dizer como isso tudo aconteceu, eu preciso te contar como foi a minha jornada, pelo menos um pedacinho dela. Isso começou lá em 2012, eu tinha saído do seminário, eu fui seminarista por 2 anos, eu ia ser padre, é isso mesmo. E eu tentei um emprego, eu tentei ser corretor de imóveis, eu trabalhei um tempo como motorista em eventos da Embaixada Americana, um bico, outro. E a verdade é que nada daquilo estava dando o tipo de futuro que eu queria, nada daquilo dava para eu usar para estruturar uma família como eu gostaria de fazer. E foi aí que eu decidi estudar para concursos. Então fui eu e um amigo meu, nós nos inscrevemos num cursinho que tinha acabado de sair o edital do Banco do Brasil. E eles falaram que tinham 2.500 vagas. E a gente se inscreveu no cursinho, super empolgado. E acontece que no dia que a gente ia ter a primeira aula, a namorada desse amigo me liga e fala, Lucas, busque ele agora, vá nesse cursinho e cancele tudo. Eu disse, mas por que? A gente tá animado, a gente vai vencer. Ela disse, não tem vaga alguma, tem só um tal de cadastro reserva. E a gente foi lá cancelar o cursinho, cara. A gente chegou lá, fez o maior barraco, que eles não queriam cancelar. E a gente botou o dedo na cara deles, disse, vocês estão enganando as pessoas, dizendo que tem vagas e tudo, para poder cancelar o cursinho. Mal sabia os 2 barriga verde, que de fato o Banco do Brasil aqui em Brasília chama por volta desse número de pessoas mesmo. Mas a gente não sabia disso, a gente cancelou, a gente foi obrigado a ficar com a apostila do curso. A apostila a gente não poderia devolver. E a gente depois ficou sabendo que de fato o Banco do Brasil chamava tanta gente. E a gente sentava para estudar, eu e esse amigo com essa apostila, um de um lado, outro do outro. A gente abria a apostila para olhar ali no índice e escolher que matéria a gente ia estudar no dia. E enquanto a gente estava nesse processo de escolher a matéria, um olhava para o outro e dizia, tá foda, né, cara? E o outro respondia, tá ruim mesmo. Vamos jogar uma sinuca? Vamos lá! E a gente ia jogar uma sinuca e esse era o nosso dia de estudo. E nem preciso dizer que a coisa não foi muito boa no Banco do Brasil, apesar de que a gente ficou dentro dos 2.000 e alguma coisa. Eu fiquei em 1.601 quebrado e ele em 1.801 quebrado. Mas não tô nem contando isso agora. E o fato, porque caía muita matéria ligada com o ensino médio e tudo mais. O fato foi que depois de alguns meses a gente decidiu de fato estudar para um concurso, voltamos ao mesmo cursinho, eles tinham uma imagem excelente de nós. Nós voltamos lá e nos matriculamos e dessa vez o alvo era o concurso da Anatel. Nessa época do concurso da Anatel a gente tinha uma banda na igreja e o que a gente se dedicava realmente era para a banda. A gente não ia nas aulas, porque era na hora que a gente ensaiava ou na hora que a gente tocava. Ou então quando ia a gente ficava do lado de fora azarando as meninas. Na época eu estava solteiro e foi isso. Não fui em nenhuma das aulas, não escrevi uma linha no caderno. A única aula que eu ia era de um amigo meu que era professor lá e ele contava um bocado de história, a gente ria muito e na hora que ele ia começar a aula ele falava assim,
vamos para o que te aprova. Nessa hora a gente levantava e saía da sala. A gente só ficava no bate-papo. E aí aconteceu uma coisa que mudou tudo pra mim. A gente ia comer uma pizza, o pessoal da banda. E eu me lembro que tem uma pizzaria aqui na minha cidade que custava R$10 a pizza. E eu virei pro meu pai, que tinha topado de me bancar para estudar. A gente não tinha uma condição lá muito boa aqui em casa, mas meus pais sempre me apoiaram muito. E eu virei pro meu pai e falei: pai, me arruma vintão aí, que eu vou comer uma pizza com o pessoal. E ele virou pra mim e disse: porra, cara, eu falei que ia te bancar pra você estudar. Você não tá estudando, velho. E aquilo ali foi muito difícil pra mim. Escutar a pessoa que eu mais admirava na vida ter aquela voz de decepção frente ao que eu estava fazendo com a minha vida. Eu fiquei frustrado mesmo de estar decepcionando meu pai e minha mãe daquela forma. E eu fiquei frustrado comigo mesmo de que eu não tinha R$20 para comer uma pizza, cara. Foi muito difícil aquele momento. Eu não fui para a pizzaria. Eu fui com esse amigo, pedi que ele trocasse todas as minhas senhas das redes sociais. Eu tirei a bateria do telefone e eu comecei a me apoiar nesses 4 pilares que eu vou falar para vocês agora. E o dia que eu comecei a me apoiar nesses 4 pilares foi o dia 1º de setembro de 2012. No dia 21 de outubro de 2012, eu fiz o primeiro concurso do Ministério da Fazenda e fui aprovado. Em 1 mês e 20 dias de estudo, saindo do absoluto zero. A menos que você conte ler o índice de uma apostila do Banco do Brasil. Dessas apostilas lero-lero da rodoviária que a gente gosta de dizer aqui em Brasília. Se ler o índice da apostila da rodoviária contar, então você pode contar mais umas 2 semanas de estudo aí. Em 1 mês e 20 dias. Saindo do absoluto zero até a aprovação. E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. É isso que eu quero dividir com vocês hoje. Como eu fiz para alcançar esse resultado. Então vamos lá. Só um detalhe. Eu continuei estudando depois dessa aprovação. Eu fui nomeado no dia 18 de abril, um dia depois do aniversário da minha mãe, de 2013. Mais ou menos 6 meses depois de fazer a minha primeira prova de concurso, eu estava nomeado e empossado no Ministério da Fazenda. E eu mantive um pouco de estudo, mas muito menos. Depois que você começa a trabalhar, se você hoje trabalha, sabe que o seu ritmo cai um pouco e quando você assume um novo cargo público, você quer se dedicar um pouco naquele lugar. Então, abaixei muito mesmo o meu ritmo de estudo, mas mantive alguma coisa assim. E 1 ano depois, teve a prova do Banco Central do Brasil, exatamente no dia 20 de outubro de 2013. Foi a prova do Banco Central do Brasil e eu dediquei realmente, de fé e fato, 1 semana. Eu tive 1 semana de folga no trabalho e 1 semana eu me dediquei para o Banco Central do Brasil e mais do que dobrei o salário que eu tinha no Ministério da Fazenda. E quais são então, afinal de contas, esses 4 pilares que eu estou aqui falando, que utilizei para ter esse resultado? Vamos lá. O primeiro pilar chama-se clareza. Por que clareza? Sempre que eu falo numa roda de concurseiros que eu passei em 1 mês e 20 dias, as pessoas arregalam um olho desse tamanho e falam que eu estou mentindo, falam que eu já tinha algum conhecimento prévio, blá, 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 blá. Nada disso. Chama-se apenas clareza. Eu tive clareza ali naquele primeiro concurso de que eu não poderia passar tão rapidamente quanto eu gostaria para juiz federal, mas que para um cargo de ministério
de nível médio, onde o concurso era para 305 vagas, era possível. Eles chamaram muito mais do que o dobro disso. Então, dentro disso era possível. Então você precisa ter clareza de que cargo você deseja. Você precisa ter clareza de onde que está o seu nível. Você precisa ter clareza sobre quais são as suas opções. Foi assim que eu dobrei o meu salário com mais praticamente uma semana de esforço. Quantas pessoas hoje sabem desses cargos de segurança do serviço público? Segurança de um tribunal, segurança do Banco Central do Brasil? Poucas pessoas sabem. A gente olha, no Banco Central mesmo, foi um pouco mais de 32 mil, foram um pouco mais de 32 mil inscritos para técnico da área administrativa. Para técnico da área de segurança, foram 2.244, se eu não me engano. Foram mais ou menos 30 mil pessoas a menos que se inscreveram para a segurança no Banco Central do Brasil. Clareza. Clareza. Você saber que um cargo específico você vai ter uma chance mais assim, uma chance mais assada. Clareza de saber aonde estão as matérias. Clareza de saber qual tipo de questão eu devo analisar e qual tipo não. Clareza. Quanto mais certo você tiver sobre o caminho, quanto melhor você conhecer o caminho, melhor você vai poder trilhar ele. Tem uma fala na Alice do País das Maravilhas que ela pergunta, acho que é pro gato. Fala, gato, qual o caminho que eu tenho que traçar? Aqui tem vários caminhos, por qual caminho eu vou? E ele pergunta, para onde é que você está indo? E ela fala, eu não sei. E ele responde, cara, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você precisa ter clareza de onde você quer chegar. E aí traçar o plano adequado para aquilo. Talvez você já estude para concurso, talvez você já conheça o cargo de segurança dentro do serviço público e pense, Lucas, isso é muito óbvio. E eu te falo que não é. Que a prova de que não é? 30 mil inscritos de diferença lá no meu concurso do Banco Central do Brasil. 30 mil inscritos de diferença. E detalhe, não só esse número de inscritos discrepante, mas, por exemplo, nós íamos 30 para o curso de formação do Banco Central. Tinham 30 vagas para participar do curso de formação. O concurso tinha 6 vagas, mas tem um decreto que amplia um pouco esse número para participar dos cursos de formação do Poder Executivo. Então, iam 30 pessoas para o nosso curso de formação. Só 17 obtiveram a nota mínima. Sobrou vaga! Sobrou vaga! Se você tivesse tirado ali o mínimo na prova objetiva e o mínimo na redação, o Banco Central foi uma exceção, geralmente não tem redação para os cargos de segurança. Né? Se você tivesse tirado o mínimo na objetiva e o mínimo na discursiva e o mínimo para não ser eliminado lá no curso de formação, você estava trabalhando do meu lado no Banco Central do Brasil, se brincasse era meu chefe. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que terminaram também indo fazer esse cargo na doida não tinham clareza. Se você tiver clareza do que você está fazendo e de como fazer, seu resultado vai ser absurdamente outro. Com um pouquinho de clareza, eu dobrei mais ou menos o meu salário do Ministério da Fazenda indo para o Banco Central do Brasil. Agora, é só ter clareza? Não. Se você já tem a clareza, você precisa do segundo pilar. E o nosso segundo pilar chama-se método. Hoje a gente vive sobre o paradigma do 8 ou 80 para os concursos. Ou você vai ter algum maluco dizendo que você pode passar em 30 dias para juiz federal. Não, você não pode. 30 dias para juiz federal não vai rolar. 1 mês e 20 dias para técnico do Ministério? Pode rolar. Então, vai vir um maluco dizendo que tem técnicas, que tem uma forma de você passar em 30 dias para juiz federal. Não tem. Ou vai vir alguém dizendo que você tem que sentar a sua bunda na cadeira pelo menos 4 ou 5 anos estudando, senão você não tem a mínima chance de passar no concurso.
Não é verdade. Eu passei 1 mês e 20 dias no primeiro, com clareza e com o método correto, com as técnicas certas de estudo. Lembra que eu comecei o vídeo dizendo que eu fui seminarista? Eu não quero aqui transformar isso num discurso religioso e apresentar o seminário como um caminho, nada disso. Mas pensa no seguinte, eu passei 2 anos em um internato onde você passa todo o seu dia basicamente estudando. E não estudando de qualquer forma, mas estudando como se aquilo que você está ali aprendendo fosse a coisa mais importante de toda a sua existência. Então, eu não estudava como qualquer pessoa. Eu tinha técnicas, eu tinha métodos, eu tinha uma forma de estudar desenvolvida por milênios. A gente estudava filosofia antiga e os filósofos antigos diziam muito sobre o seu jeito de estudar. Os grandes mestres da antiguidade, eles eram professores, eles ensinavam os seus alunos a aprender. Sócrates, Platão, Aristóteles, Hugo de São Vito e por aí vai. Então eu tinha uma forma, um método, uma técnica de estudo diferente do normal. Diferente do que as pessoas sabiam. E foi isso que me fez ter um resultado tão expressivo de uma forma tão rápida. Talvez você diga, não é muito expressivo não, é um concurso relativamente fraco e tal. Bom, eu não sei onde que você está na sua vida, mas naquela época aquele cargo do ministério transformou a minha vida. E na época que eu passei no Banco Central, ter dobrado o meu salário naquele concurso, mudou a minha vida de novo. Então, e foi relativamente pouco tempo. 1 mês e 20 dias, 1 semana. É possível. Estudando de qualquer jeito, sentando a bunda na cadeira e lendo um bocado de PDF, sentar a bunda na cadeira e assistir um bocado de videoaula sem nem saber o que fazer com aquilo. Ou fala, não, hoje em dia o que rola mesmo é você fazer questão. Não é só sair fazendo questão de qualquer jeito. Só sair fazendo questão de qualquer jeito não resolve nada. Você precisa saber o que fazer depois de resolver as questões. Então, se você tiver clareza sobre o caminho que você está trilhando, sobre onde você quer chegar, e você tiver um método correto para aplicar, você vai obter um resultado como o que eu obtive. Mas não é só isso. A outra coisa que você precisa, o terceiro pilar, chama-se mentalidade. E para isso eu preciso explicar para vocês algo chamado de ciclo da realidade. Funciona mais ou menos assim. A gente cria aquilo que a gente vê. O que eu vejo no meu mundo, eu crio para mim. E quanto mais eu crio uma realidade, mais eu sou verdadeiramente aquilo. E quanto mais eu sou, mais eu faço as atitudes que condizem com aquilo que eu sou. E aí, como consequência, eu tenho o que esse tipo de gente tem. Lucas, isso ficou um pouco confuso. Vamos dar um exemplo aqui para você. Você, talvez que é mulher, aí vai conseguir entender isso com muita facilidade nesse nosso exemplo. Você é mulher, pensa o seguinte. No meu mundo, homem é tudo um bicho safado. Beleza? Então, no meu mundo, eu vejo que homem é tudo bicho safado. Então eu crio para mim uma realidade onde homem é tudo um bocado de bicho safado. Se homem é tudo um bocado de bicho safado, eu sou essa pessoa. Eu sou a mulher que acredita que homem é tudo um bocado de bicho safado. Então que tipo de atitude que eu vou ter? Eu vou tratar bem um homem? Eu vou respeitar um homem? Eu vou dar moral para um homem assim, assim, assado? Não, claro que não, porque homem é tudo bicho safado. E quanto mais eu desrespeito o homem, quanto mais essa é a minha atitude frente ao homem, que tipo de homem que eu vou atrair para mim? Um bocado de homem safado. E quanto mais eu tenho, mais vai ser o que eu vejo.
Porque eu só tenho homem safado na minha vida, então eu vejo que homem é tudo um bocado de bicho safado. E quanto mais eu vejo, mais eu sou, mais eu faço, mais eu tenho. E assim sucessivamente. Talvez você seja a pessoa que pense, no meu mundo, concurso é para poucos. No meu mundo, concurso é tudo carta marcada. No meu mundo, só passa em concurso, ou só passa num bom tempo em concurso, o cara que é gênio. Ou o cara que comprou o gabarito. E quanto mais eu faço isso, quem eu sou? Eu sou o cara que não acredita no sistema. Então eu tenho atitudes desse cara. E qual atitude que é essa? É não estudar, é não correr atrás, é não buscar ter clareza, é não buscar conhecer um método correto. E aí, como resultado, o que eu tenho? Qual que é o meu resultado? Bosta nenhuma. O resultado é zero, o resultado é nada. Porque você não estudou, você não tinha clareza, você não tinha método. E quanto mais você não obtém resultado, o que você vê? Que é só realmente para poucos, para gênios, para alguns, para quem compra o gabarito. E mais você é o cara que não passa, e mais você faz as atitudes do cara que não passa, que é não correr atrás, e assim sucessivamente até o infinito. A gente tem que quebrar o ciclo da realidade. A gente tem que mudar isso agora, senão não dá. Senão não dá para fazer. Senão não dá para passar. Se você não achar que dá, se você não enxergar isso, e se você não começar a ter essas atitudes, você nunca vai ser. Você nunca vai ser. Você tem que ser antes de fazer. Eu sou o cara que vai passar. Eu sou o próximo aprovado para um cargo de segurança no serviço público. Eu sou o próximo a ser aprovado. E aí o que eu faço? Se eu sou o próximo aprovado, eu estudo, eu tenho afinco, eu tenho clareza, eu já conheço bem como tudo funciona, eu aplico um método, eu aplico as técnicas de estudo corretas para me levar até esse ponto. E aí o que eu vou ter como resultado? Eu vou ser o próximo aprovado. E quanto mais aprovação eu tiver, quanto mais resultado eu tiver, mais eu vou ver que isso é possível. E é onde eu estou agora. Porque eu tive esse resultado e quanto mais eu tenho, mais eu vejo que você também pode ter. Quanto mais eu vejo a transformação que isso gerou na minha vida, mais eu vejo que pode gerar na sua também. Eu te convido agora a quebrar, de uma vez por todas, o ciclo da realidade, onde você não é capaz, onde você não é um dos aprovados, e te trazer para um ciclo de realidade, onde você é o próximo aprovado. A próxima nomeação é a sua. A próxima nomeação para um cargo de segurança no serviço público é a sua. Parabéns. Seja. E aí você vai conseguir começar a fazer as atitudes e você vai ter o resultado. É esse ciclo da realidade que você precisa, é essa mentalidade que você precisa. Sem uma mentalidade vencedora como essa, meu amigo, não é possível mesmo. Se você ficar acreditando que não vai dar, se você ficar acreditando que não vai acontecer, realmente não vai dar. Realmente não vai acontecer. Beleza? Tudo bem. Agora a gente chega no nosso último pilar. Ele é extremamente importante, as pessoas ignoram ele, mas ele é extremamente importante. Beleza? Vamos lá. Imagina por um segundo, só por um segundo, imagina você nomeado num cargo de segurança do serviço público. Imagina que agora você não precisa mais se preocupar com as contas no final do mês, porque você tem um excelente salário que nunca falha. Imagina agora que você não precisa se preocupar com a sua saúde, com a saúde da sua família, porque você tem um excelente plano de saúde que cobre todo e qualquer problema que vocês possam ter. Imagina agora que aquela pessoa que talvez te olhe decepcionado, como meu pai olhou para mim decepcionado de eu estar vivendo uma vida de bosta onde eu não estava conseguindo nada.
Imagina que essa pessoa que te olha como decepção, agora está te olhando como orgulho. E aí eu pergunto para você, quem que você viu do seu lado vivendo tudo isso? Qual foi o sorriso de orgulho que você viu olhando para você quando eu te disse para imaginar que você é um motivo de orgulho? É daí que você vai tirar o seu quarto pilar, que se chama energia. Fazer tudo isso é difícil, é trabalhoso. Eu falo que eu passei 1 mês e 20 dias, mas ninguém quer saber que eu estudava 16 horas todo dia. E é difícil isso. Mas quando eu olhava o olhar de decepção do meu pai e da minha mãe, e eu queria que eles passassem a olhar para mim com um olhar de orgulho do que eu estava fazendo, eu tinha mais energia, eu tinha mais força para fazer. Para dar aqueles 5, 10 minutos a mais de estudo que poderiam fazer a diferença. Seu quarto pilar chama-se energia. Beleza? E esses são os 4 pilares que eu utilizei para passar num concurso em 1 mês e 20 dias. São os 4 pilares que eu usei para dobrar isso num cargo de segurança do serviço público lá no Banco Central do Brasil. Agora que eu já te apresentei esses 4 pilares, eu preciso te dizer o porquê que eu estou fazendo esse webinário para te contar isso. E é porque eu recebi um e-mail. Eu recebi um e-mail de um aluno me contando a história dele. E num momento que eu já estava decidido a não dar mais aulas. Eu dava aula no cursinho, em alguns cursinhos, na verdade. E eu estava decidido a parar porque a verdade é que os cursinhos são um pouco mercenários, do meu ponto de vista. A verdade é que eu não tinha como transmitir esses 4 pilares. Só o que eu podia dar lá era conteúdo, e o conteúdo é um pequeno pedaço ali do nosso pilar de método. Só um pequeno pedaço. O conteúdo não é tudo, o conteúdo nem é o principal, se você quer saber a verdade. E só o que eu podia lá era dar conteúdo. E eu tive uma pequena brecha de 10 minutos para dar clareza. E esse aluno escutou o que eu disse nesses pequenos 10 minutos de clareza, e ele pôs em prática aquilo que eu falei naquele momento de clareza. E esse aluno alcançou o 2º lugar num cargo de segurança no tribunal. E se ele estiver vendo agora esse webinário, eu te agradeço muito pelo seu testemunho para mim naquele e-mail. Porque aquilo mudou as coisas para mim. No momento que eu já estava decidido a não dar mais aula, eu ganhava R$300 por hora dando aula. Para você ter perspectiva, se você coloca isso na jornada de 40 horas semanais, num mês você vai ganhar R$48 mil. E eu estava entrando em depressão naquele lugar. Porque eu não conseguia, eu tinha toda uma forma que eu poderia fazer para ajudar as pessoas a ter um resultado tão grande, tão rápido quanto o meu. Aí eles tinham ali todo o canal e eu não podia dividir aquilo estava me deixando doido. E eu tinha decidido parar. Mas graças ao testemunho desse cara, eu decidi que vale a pena seguir adiante. E foi por isso que nasceu esse webinário que você está assistindo. E é por isso que nasceu o treinamento SSP. E o que é o treinamento SSP? É um treinamento onde eu vou dar toda a clareza necessária sobre os cargos de segurança do serviço público. Toda a clareza. Onde encontrar, como analisar um edital, como funciona a prova. Toda a clareza, toda essa concepção da coisa que você precisa, que eu falei no nosso primeiro pilar, eu dou dentro do treinamento SSP. Dentro do treinamento SSP, eu ensino todo o método. Eu ensino a exata forma, as técnicas que eu utilizei e que eu utilizo até hoje para estudar, para alcançar esse tipo de resultado. O treinamento SSP, eu dou as matérias específicas de segurança. Se você talvez já estuda para esse tipo de concurso, você sabe que é dificílimo achar essas matérias, ainda mais com qualidade. E eu vou transmitir todo o conteúdo da parte específica de segurança do serviço público para qualquer concurso que você for fazer. Esse é o treinamento SSP. E não é um curso velho e recortado como os que tinha lá no cursinho, não. O treinamento SSP ele é feito junto com uma turma. As aulas são gravadas agora, junto com vocês.
E se vocês me falam, professor, eu não entendi tal coisa, professor, tal parte podia ser diferente, a gente regrava a aula para você. A ideia aqui não é ficar milionário com um curso, a ideia é ajudar mais pessoas a obter o que eu obtive. E se para isso eu tiver que regravar o curso 10 mil vezes, eu vou regravar o curso 10 mil vezes com você. Esse é o treinamento SSP. Clareza extrema, técnicas acertadas e conteúdo de qualidade. O conteúdo moldado já na técnica. Hoje você encontra cursos de técnica e você encontra cursos de conteúdo, mas é muito difícil você achar um curso que agregue essas duas coisas. Hoje não tem. Eu nunca vi, pelo menos eu passo o dia procurando coisas sobre esse assunto. Eu nunca vi um curso que fosse estruturado em cima de técnicas de estudo, e o nosso conteúdo será estruturado em cima das técnicas de estudo para fazer você ser aprovado bem e fazer você ser aprovado rápido, ou melhor, deixar você apto a competir por uma das vagas, porque a aprovação eu não posso garantir, porque a aprovação depende do seu esforço. Se o seu esforço for 100%, sim, você vai ser aprovado, mas não depende só de mim. Da minha parte eu vou dar 100%. Com o máximo de energia. E você está preparado para dar o seu 100%? Se tiver, pode vir comigo. Mas eu achei que o treinamento SSP ainda podia ter mais coisa. Então eu preparei 3 bônus que acompanham esse treinamento. O primeiro deles é o seguinte, você pode virar para mim e falar, professor, e o que eu vou fazer com as outras matérias? O senhor só ensina as matérias de segurança. Se você puder comprar um curso, excelente, você vai ter mais velocidade. Se não, eu vou ensinar na área de bônus do treinamento SSP a como você construir o melhor material possível gratuitamente. Ah, vai ser tão bom quanto o curso pago? Talvez não seja tão organizado quanto o curso pago, talvez você tenha um pouco mais de esforço para organizar. Mas se você aplicar as técnicas que a gente vai ensinar no módulo de técnicas corretamente, vai te servir até mais do que se você comprasse só aquele conteúdo sem ter técnica nenhuma. O nosso segundo bônus, eu tenho tanta certeza que se você se esforçar de verdade, você vai terminar conseguindo uma das vagas, que eu já vou te dar um bônus de dicas de preparação para o TAF. Um outro colega, professor de educação física, vai preparar para vocês umas dicas sobre preparação para o TAF, vai mostrar como são os exercícios do TAF ali direitinho. Beleza? E por último, e não menos importante, eu acredito até que isso valha mais do que tudo que eu já falei. O seu terceiro bônus é um acompanhamento. Eu vou acompanhar você pessoalmente. Como que isso vai acontecer? Semanalmente, a gente vai ter uma aula ao vivo, tete a tete, eu com uma turma, e eu vou tirar as dúvidas que aparecerem ao longo da semana, as dúvidas que a gente tiver nas aulas e as dúvidas que vocês tiverem ao vivo. Eu vou guiar toda a turma. E não pense que é porque não vai ser uma sessão individual de coach, que ela não vai ser proveitosa. Muito pelo contrário. Às vezes quando a gente faz no coletivo, o outro colega pode levantar uma dúvida que a gente nem pensou em ter, mas ia esbarrar nela lá na frente. Ou uma dúvida que você ia ter vergonha de perguntar e a outra pessoa vai perguntar. E aquela comunidade se movendo vai animar você. Lembra do que eu falei da mentalidade? Você precisa de ter um grupo que proteja essa sua mentalidade. Então, eu vou dar esse acompanhamento semanalmente, uma aula por semana, durante os 2 primeiros meses. Durante 2 meses. Ah, professor, só 2 meses? Ah, só uma aula por semana? Talvez não. Esse é o compromisso mínimo que eu assumo com vocês. Mas se eu ver que a turma precisa de mais aula, eu vou dar mais aula. Eu vou dar mais acompanhamento. Se eu ver que a gente precisa prolongar por mais um pouco de tempo, a gente vai prolongar por mais um pouco de tempo. O objetivo aqui não é fazer uma coisa fechada, engessada e que não ajude a vida de ninguém. O objetivo é te colocar em uma das vagas de segurança do serviço público. Então, esses são os bônus que vão acompanhar o nosso treinamento SSP. Como você se preparar da melhor forma, gastando o mínimo possível, talvez até 0. Dicas de preparação
para o teste de aptidão física, ensinando como vão ser os exercícios também do TAF. E, por último, de forma alguma, menos importante, o acompanhamento. Porque eu acredito que talvez você possa estar a uma sacada, a um detalhezinho de conseguir aplicar corretamente a técnica em cima do conteúdo e brigar por uma das vagas. Então isso é o que compõe o nosso treinamento. Pela clareza, pelas técnicas de estudo. Técnicas de estudo. Hoje em dia, clareza você não acha em lugar nenhum. Algumas ilhas de bons professores ensinam alguma coisa ou outra na internet, mas uma clareza realmente voltada, estruturada e pronta para tirar qualquer dúvida que você possa ter, você não encontra, então não tem nem como a gente comparar o preço. Técnicas de estudo, eu sempre gosto de indicar o professor Cristiano Cavalcante, de quem eu sou fã e que é um grande amigo nosso também. O professor Cristiano Cavalcante, inclusive, está agora, nesse exato momento, com turmas abertas para o Segredo da Aprovação, que é o curso dele, que está aí em torno de R$2.000. E a parte de conteúdo, um conteúdo estruturado em cima de técnica, também não tem nenhum para você comparar. Mas um bom curso de conteúdo, hoje só conteúdo vai estar o quê? R$400, R$500, um bom curso, né? Mas estruturado em técnica, você não vai encontrar. Um acompanhamento como esse, se você for calcular aí a hora média de um coach, para fazer um trabalho como esse, o período mínimo que a gente vai dar, ainda lembrando que se a turma precisar a gente vai dar mais, mas só o mínimo que a gente vai oferecer para vocês já estaria aí em torno de uns R$3.200 um acompanhamento como esse. Isso coletivo, individual, pode chegar a valores que se eu falar aqui vocês vão cair para trás. Então, por tudo isso, eu acredito que o preço, o valor do treinamento SSP seria em torno de R$1.850, eu acho que seria um preço justo pelo treinamento. Mas eu não poderia cobrar esse preço, porque além de tudo eu tenho um compromisso de abraçar o máximo de pessoas possíveis dentro desse treinamento, de poder realmente impactar a vida das pessoas. E talvez você não tenha a condição de fazer isso agora, e talvez você esteja acreditando muito e querendo participar da primeira turma. Então eu decidi, nesse momento, deixar o treinamento SSP só por R$850. Cortei os 1.000 aqui para vocês. R$850 é o valor do treinamento SSP. Esse valor ainda pode ser dividido de até 12 vezes no cartão ou em 2 cartões, se vocês quiserem. Dá para dividir em até 12 vezes o treinamento SSP. E aí talvez você ainda pense, professor, tudo bem, poxa, obrigado pelo corte no preço, professor, muito bacana a clareza, muito bacana as técnicas, eu quero realmente aprender esse conteúdo, os bônus são maravilhosos, eu vou poder aprender a estudar melhor gastando menos, eu vou poder me preparar bem para o meu teste de aptidão física, eu vou ser acompanhado por você para chegar nesse resultado, mas e se nada disso funcionar para mim? Beleza, eu vou te dar a chance de você decidir isso e não eu. Depois que você entrar no treinamento SSP, você vai ter 30 dias. E se nesses 30 dias, conhecendo o conteúdo, aplicando as técnicas, você acreditar que isso não está servindo para você, ou você não teve tempo de realizar o treinamento, ou você achou que eu sou feio, enfim, por qualquer motivo ou por motivo nenhum, e nem precisa me dizer qual é, basta você mandar um e-mail para o meu suporte, eles vão devolver todo o seu dinheiro. E eu não vou ficar nem sabendo. Quem vai saber é o meu suporte, eu nem vou saber. A gente vai continuar sendo amigo, sem o menor problema. Então eu tiro todo o peso das suas costas e trago para as minhas. Eu é que sou responsável por te entregar. O que falta? Você está tendo clareza técnica,
conteúdo, 1 bilhão de bônus. Você tem uma garantia que te dá a certeza de que eu estou comprometido a te entregar, porque senão você aciona a garantia. O que falta? É a hora de tomar uma decisão pela sua vida. As turmas do treinamento SSP não ficam abertas todo o tempo. Na verdade, eu vou abrir essa turma e eu não sei quando eu vou abrir outra. Eu verdadeiramente não sei quando eu vou abrir turma do treinamento SSP de novo. Eu pretendo abrir de novo sim, mas não sei quando. E o carrinho vai ficar aberto por 7 dias, porque depois disso eu preciso entregar. Eu preciso cuidar da turma, eu preciso cumprir os compromissos que eu estou assumindo com você que vai entrar aqui no treinamento. Então, durante esses 7 dias, eu vou estar focado em ajudar você a entrar. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me mandar um e-mail. Eu vou estar comprometido a te ajudar a entrar. E depois eu vou estar comprometido a te entregar isso. Então, eu vou fechar as turmas daqui a 7 dias. E você não vai mais poder entrar. Pelo menos não agora. É hora de tomar uma decisão pela sua vida. Lembra aí do rosto que você viu sorrindo para você lá atrás, quando a gente falou do pilar da energia. E eu te pergunto, você com isso em mente, o que você tem a perder? Você tem a garantia para se a coisa der errado? Você não tem nada a perder. Agora, olhando esse rosto sorrindo para você, o que você tem a ganhar? Você tem tudo a ganhar. Tudo. Então é isso. Eu lembro que quando eu estava começando a sair com a minha esposa na verdade não queria ter saído comigo, mas eu insisti bastante, ela terminou saindo comigo um pouco mais. E depois é que ela me contou que ela não queria ter ficado comigo no começo. E eu perguntei para ela, por que você continuou saindo comigo então? Ela falou, Lucas, eu não saí com você porque eu quis te dar uma chance. Mas eu saí com você porque eu acreditei que era hora de eu me dar uma chance de ser feliz. Então acredite no seu sonho. Se dê essa chance de ser feliz. O botão está aqui embaixo. Estão abertas as turmas do treinamento SSP. E eu vejo você do lado de dentro.